Olá, bem-vindos a mais um programa Pergunte ao Professor. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre narrativas tipo jornada e tipo ritual. Vamos lá? Para você construir a sua obra de ficção, a gente tem duas opções muito interessantes a gente considerar, né? A primeira é a narrativa tipo jornada e a narrativa tipo ritual, ok? A narrativa tipo jornada basicamente reflete a jornada do herói, né? Então você tem um protagonista que é lançado numa jornada rumo a um objetivo muito específico, enfrentando as forças do antagonismo em complicações cada vez maiores, né? Mais acirradas. Então essa jornada, esse tipo de narrativa é tipo jornada, né? A outra narrativa ela é a tipo ritual. Então na narrativa tipo ritual você tem que o protagonista ele recebe alguma influência externa, algum elemento externo entra na situação em que ele está vivendo e bagunça, né, o cotidiano desse protagonista. Na narrativa tipo ritual, o objetivo do protagonista, que fica ali subentendido, é ele tentar se virar no meio dessa nova influência, né, dessa nova situação que entrou na sua vida, né, e bagunçou a sua vida, desarranjou o estado normal de coisas. Então a gente tem esses dois elementos. A gente vai falar um pouco à luz da grande obra de Shakespeare, que está aqui neste livro, né? Shakespeare, Teatro Completo, Tragédias. É um livrinho da Ediouro, né, que tem todas as tragédias de Shakespeare. A gente vai falar um pouco sobre essa questão das narrativas tipo jornada e tipo ritual, lembrando um pouco, né, a peça, talvez a grande peça de Shakespeare, Hamlet. Né? Hamlet. Nessa peça, o príncipe da Dinamarca, ele retorna ao reino, né, da Dinamarca na ocasião de que seu pai falecera. Ninguém comentou por quê, e ele veio para o velório do pai. Né? E quando ele chega, ele percebe que a sua mãe, que é a rainha, casou-se com o seu tio, o irmão do seu pai. Então essa é a situação dramática que vai gerar toda a peça de Hamlet. O Hamlet tem o seu pai morto, não se sabe por quê, e imediatamente, questão de semanas, a mãe dele, a rainha, casa-se com o tio, né, que era irmão do pai. Bom, aí acontece que Hamlet recebe a visita do fantasma do pai, que aparece para ele e pede vingança, pede que ele se vingue. O fantasma do pai conta ao Hamlet que ele fora assassinado pelo tio. Enquanto ele estava dormindo no jardim, o tio jogou o veneno no ouvido dele. Então o fantasma do pai do Hamlet traz essa informação para ele, né, e pede vingança. Pede vingança. Ora, o Hamlet, o príncipe Hamlet, ele é muito mais um homem de letras do que um homem de armas. Né? Apesar de ele ter toda a formação de um príncipe, né, pressupõe que você tenha as duas coisas. Mas o Hamlet, ele era mais sonhador, mais reflexivo, né? Era mais um homem de letras do que um homem de armas. Então, o que significa ser ou não ser? Eis a questão. Né? Neste célebre monólogo, o Hamlet se encontra aí numa encruzilhada, onde ele vê à sua frente dois caminhos a seguir. Ser ou não ser? Eis a questão. Onde o Hamlet está diante de duas possibilidades, ser ou não ser. O que ele pode fazer diante dessa situação do pai assassinado pelo tio, cujo fantasma lhe aparece pedindo vingança? Um dos caminhos possíveis é ele vingar o pai. Então ele sabe que se ele seguir por esse caminho, ele vai mergulhar num mar de tormentas, de sangue. Porque quando você derrama o sangue de uma pessoa,
tem sempre alguém que quer vingar essa pessoa, e assim tem outro que quer vingar essa pessoa. Alguns se ligam de um lado da causa, outros vão se ligar de outro, e existem conflitos, então existe derramamento de sangue. Então o tio matou o pai, aí o Hamlet vai matar o tio, aí uma outra pessoa vai vingar o tio, e assim por diante. Esse derramamento de sangue não acaba nunca. E o Hamlet sabe que se ele seguir por esse caminho, possivelmente, muito provavelmente, ele vai acabar derramando o seu próprio sangue. O não ser significa que o Hamlet vai viver fingindo que nada aconteceu, fingindo que não sabe que o seu pai foi assassinado, fingindo que não sabe que o tio assassinou o seu pai para tomar o trono dele. Ou seja, ele vai viver reagindo a isso tudo, angustiado, ensimesmado, com um vulcão que queima dentro dele mesmo, sem que ele expresse nada, sem que ele faça nada. De uma forma ou outra, é um inferno. É um inferno. Se ele escolhe o ser e ele se vinga, há derramamento de sangue, e pode terminar com a própria morte do Hamlet. Se ele escolhe o não ser e não se vinga, ele vai ter que viver com aquilo dentro dele, com aquela angústia, com tudo aquilo que ele sabe, sem fazer nada. O que isso tem a ver com as narrativas tipo jornada e tipo ritual? Se o Hamlet escolhe o ser, que foi o que ele escolheu, ou seja, vingar a morte do pai, ele seguiu por um caminho onde ele tem um objetivo final, que é justamente matar o tio, que é o assassino do pai, e ele vai enfrentar as forças do antagonismo para isso. É uma narrativa tipo jornada. Se ele escolhesse o não ser, ele ia ficar quieto na dele, não ia falar nada, não ia agir por nada, ia ficar tentando engolir aquela nova situação. Então o elemento externo que entrou, que foi o tio, que matou o pai dele, tomou o trono, desarranjou a ordem que ele conhecia como estabelecida, e ele não vai agir contra isso, ele vai suportar isso. Aí está a essência das narrativas tipo jornada e tipo ritual. Na tipo jornada, o protagonista age por um objetivo, enfrentando as forças do antagonismo. Na narrativa tipo ritual, o protagonista não age, mas ele tem que suportar e se adaptar às forças do antagonismo. Agora imaginem vocês, se Hamlet tivesse escolhido não agir, ter escolhido não ser, que peça Shakespeare teria composto? Pensem nisso. Eu vou perguntar aqui para o meu assistente, o Yorick. O Yorick está aqui para responder qualquer pergunta. Então, Yorick, o que você acha que aconteceria se o Shakespeare colocasse o Hamlet não reagindo, não matando o pai? O que você acha? No próximo programa, Yorick irá responder se ser ou não ser.